Boa noite a todos. Nós assim andamos um pouco chateados, né, com essa de não poder abraçar os amigos, mas eu tive lendo uma citação do mestre essa semana que nos lembrou que quando Jesus caminhou conosco aqui na terra, não havia beijos, abraços, apertos de mão, né? Que a maneira mais carinhosa de se cumprimentar era colocar a mão do lado esquerdo, né, na direção do coração, e saudar, desejando paz. Tá? Então, paz a todos nós, tá? Que nós consigamos vencer os obstáculos que estão à nossa volta, dentro do poder do amor, do carinho, da amizade, da fé. Quando nós temos fé, nós temos tudo. A fé é o nosso amor, a nossa força, a nossa união, a nossa companheira. Então nós vamos começar o nosso encontro dessa noite agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede, pela vida, pela família, pelos amigos, né? Muitos estão desempregados, mas eu vou agradecer mesmo assim, porque apesar das dificuldades, com a bênção de Deus, nós não vemos muitos dos nossos irmãos passando necessidade, né? Sempre tem alguém que socorre, que estende a mão. E parece-me que esta situação difícil que nós estamos vivendo teve sim um objetivo de Deus, o nosso Pai, que é fazer com que nós olhássemos aos nossos irmãos, né? As pessoas andavam se esquecendo de ser semelhante, de se cumprimentar, de desejar coisas boas uns aos outros, né? E lembrando que Jesus nos pediu no Evangelho: amai ao próximo como a si mesmo, ame ao seu inimigo. E nós estávamos nos esquecendo de tudo isso. Então, esse isolamento não tão grande assim, porque infelizmente nós vemos isolamento assim nos lugares que amamos estar, no comércio, mas infelizmente os nossos irmãos mais humildes não estão tendo isolamento, tomam condições lotadas, né? O horário de ir ou voltar, um respirando na nuca do outro, quer dizer, não tem isolamento. Mas nós acreditamos que os nossos amigos e irmãos espirituais fazem o isolamento por todos nós. Então vamos agradecer ao Pai por tudo aquilo que Ele nos concede. Mesmo aquilo que nos parece ruim, nesse momento está sendo o transporte para que nós passemos de uma fase a outra da nossa evolução. E vamos então nos unirmos a Jesus em pensamento e nos colocarmos diante do Pai junto a Ele, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e nos ensine a perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Pessoal, eu sei que o correto é estar de máscara, assim como vocês, mas devido às minhas faltas de ar, tá? E ter que falar um pouquinho mais, eu vou pedir perdão, eu vou tirar só enquanto eu estiver falando a máscara, tá? E logo, logo eu recoloco. Estamos distantes o suficiente, né, filho? Mas mesmo assim, um beijo para todos. E nos pediram que nós falássemos hoje sobre uma lição que está no livro Palavras de Vida Eterna,
do nosso irmão Chico, Mensagens de Emmanuel. E o interessante é que eu faço, né, o Evangelho no Lar e estou usando este livro, né, porque a gente passou e repassou pelo Evangelho segundo o Espiritismo várias vezes, depois encaramos um Pai Nosso, depois encaramos a Fonte Viva, e quando acabou o último que eu estava acompanhando, eu peguei este, tanto que eu estou no começo dele ainda para fazer o Evangelho no Lar. Eu estou na lição 22. E a menina pediu que eu falasse com vocês sobre a lição de número 2. É um trechinho do Evangelho de João. E eu amo demais o Evangelho de João, porque João foi o apóstolo que melhor conheceu Jesus. Porque ele começou a viver com Jesus quando criança, né? Depois Jesus entregou Maria aos seus cuidados, então ele viveu com Maria enquanto ela caminhou encarnada pela terra. Então ele teve muito tempo de conhecer Jesus como homem e de conhecer Jesus nascituro, Jesus criança, Jesus adolescente. Então ele fala de Jesus de uma maneira muito profunda. Aqui ele está dizendo assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então veja bem, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Muitas vezes a gente comete, né, um desvio, porque se nós estamos jornadeando aqui na Casa Terra é porque ainda temos débitos, temos dívidas, né? E muitas vezes no afã de um nervoso, de um acontecimento não tão agradável, a gente acaba se deslizando, falando às vezes palavras mais pesadas. Aí nós nos censuramos, né? Nossa, eu não devia ter falado assim, me perdoa, Pai, perdão, não sei o quê. Mas nós estamos encarcerados dentro da condição de seres humanos e nós nos esquecemos que somos espíritos. Muitas vezes a gente fala, foi uma intuição, foi um amigo espiritual, e esquecendo que nós também somos espíritos. Então, se de repente nós nos desarmonizamos e falamos alguma coisa que não faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, acontece. Mas se não fosse permitido que assim falássemos, estaríamos mudos na hora do nervoso. Muitas vezes aquela palavra não agradável que acabamos falando serve para nos despertar, que temos que orar mais, vigiar mais, tomar mais cuidado com o que falamos, e servir para nós sabermos que estamos na situação de seres encarnados, que como seres encarnados estamos sujeitos aos acontecimentos da carne, né? E ele diz bem para nós, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O nosso Espírito é a nossa medida de evolução. Nós não podemos nem acrescentar, nem subtrair. E Jesus também nos informou isso enquanto caminhava conosco, que nós não poderíamos acrescentar um fio de cabelo, não poderíamos perder um fio de cabelo, se assim o nosso Pai não quisesse. Que a árvore não deixaria cair suas folhas, se assim Deus não quisesse. E se nós formos pensar com profundidade em tudo isso, nós vamos ver que realmente tudo que fazemos, tudo que nos acontece, tudo que nos é dado a entender, a compreender, a vivenciar, é porque Deus, o nosso Pai, nos permitiu.
porque nós somos sim filhos desse Pai de luz, somos a sua imagem e semelhança e possuímos na nossa centelha divina, no nosso Cristo interno, tudo aquilo que Ele nos concedeu. Aqui nós estamos para adquirir a ciência do saber, porque a sabedoria Ele nos deu quando nos criou. Mas o Emmanuel começa nos dizendo assim: observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundâncias. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Não é porque eu sou rico ou porque eu sou pobre que eu vou ter mais ou menos luz do sol, mais ou menos ar para respirar, mais ou menos água para saciar a sede. Tolo de quem pensa que por sua posição social ele é melhor ou pior. Muitas vezes na atitude de se sentir superior, ele se torna o menor dos seres, porque não reconhece o seu valor universal, que é a nossa parte com Deus, o nosso Pai. E ele continua falando: qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino dos espíritos. Então nada é diferente cá ou lá, né? A única diferença que tem entre nós aqui encarnados e os nossos irmãos desencarnados é o peso da matéria, né? A nossa roupa mais pesada. E tem uma grande diferença também, né? Nós aprendemos muito mais quando estamos com a nossa roupa pesada do que quando estamos libertos dela. Porque na espiritualidade nós temos informações, ensinamentos, lições maravilhosas, mas pomos à prova o que aprendemos na matéria. Então, agradeçamos a oportunidade de vestir esta roupa pesada e vamos fazer com que possamos conquistar aquilo que viemos buscar. E ele continua dizendo: as portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, não escolhe a quem vai ensinar, a quem vai prestar auxílio. Tudo aquilo que nos chega porque nós necessitamos e nos foi dado no momento exato que teria que vir até nós. Como os antigos diziam, ninguém morre de véspera, né? E ainda havia uma brincadeira, né, que ainda há entre as pessoas do interior, que o único que vai de véspera é o peru. Mas eu digo que não, ele não vai de véspera, ele vai no dia que é dele. Para nós é véspera, para ele não. Então, tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que nos vem, não é que nos é devido. Nós assumimos quando assumimos a nossa reencarnação. Então, se nós assumimos as dores, os problemas, o aprendizado, temos que aceitar, agradecer e aprender. Porque realmente as lições mais valiosas nós aprendemos aqui, na matéria. Aí o nosso irmão Emmanuel diz assim: no entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas
que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Então veja bem, não adianta nós reclamarmos, porque eu sou tão infeliz, né? Porque eu queria isso, eu queria aquilo, né? O jovem queria ser mais velho, os mais velhos se queixam de ter deixado a juventude passar, né? Quantas pessoas a gente vê dizendo assim, porque eu queria ser loiro, porque eu queria ser moreno, não porque eu sou muito gordo, não porque... Cada um é o que é. Deus, o nosso Pai, não nos dá e não nos tira nada daquilo que nós conquistamos através da nossa evolução. E vamos lembrando Jesus no Evangelho, que nos diz que nem um fio do nosso cabelo cai se não for da vontade do Pai. E que nós não temos condições de acrescentar um centil à nossa altura. O que é um centil? Se nós somos encarados na nossa medida moderna, padronizada, mundialmente falando, um centil é 1 milímetro. Nós não podemos acrescentar 1 milímetro na nossa altura. Aí nós achamos que merecemos ser altos, né? Inventamos calçados de plataforma, né? Saltos, né? Na época da minha juventude existia a bota carrapeta, olha que nome lindo, que os jovens usavam para ficar mais altos. Para quê? Aquilo atrapalhava a vida, porque na hora que você precisa correr, precisa fazer alguma coisa dependendo mais da função do seu corpo, o extra atrapalha. Então, nós temos na medida tudo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Quer dizer então que podemos ficar inertes, não vamos acrescentar nada, então vamos deixar de buscar, de lutar, já é tempo? Não, nós viemos para aprender, para lutar, para buscar, mas não fazer da luta, da conquista, o objetivo maior da nossa vida. Porque muitas vezes quando nós nos focamos demais em um objetivo que achamos que tem que ser nosso, por lei e por direito, nós deixamos passar tanta coisa linda que acontece à nossa volta e nós não vemos. Nos dias de hoje, muita pessoa está reclamando desse isolamento, dessa questão de ficar recolhido, de não sair de casa, né? Apesar de vermos muita irresponsabilidade de mães por aí que estão de máscara, mas os filhos estão brincando à solta, sem proteção, respirando o ar contaminado de onde quer que estejam. Mas isso ajudou para os pais descobrirem que os filhos têm vida, que não são robozinhos que você liga e põe ali e ele se vira sozinho. Eu ouvi o senhor dizendo que se ele pudesse, ele daria um troféu de ouro à professorinha do menino dele, que tem 4 anos. Conversando assim, a pessoa está falando e de repente, mesmo que você não seja bisbilhoteiro, você ouve, né? E ele disse que daria um troféu para a professorinha do menino, porque ela aguenta o menino 6 horas por dia, e ele ficava em desespero quando a mulher deixava o menino com ele por 50 minutos. Ou seja, perdemos aquela coisa de família. Antes dessa abençoada pandemia, nós não víamos as pessoas dizer que se reuniam em torno da mesa no horário do almoço ou do jantar.
não se falava mais das coisas suas de um para o outro, né? Nós estamos vendo a oportunidade de nos sentarmos e conversarmos com os nossos, falar das suas reações, falar das lições, das suas conquistas, dos seus dissabores até. Hoje eu me entristeci por causa disso, ou hoje eu estou feliz por causa daquilo. Quanto tempo não se via acontecer isso entre as famílias? Então Deus, o nosso Pai, não nos deu um castigo, Ele nos deu uma lição que nós estávamos precisando aprender. Nós tínhamos que retornar à nossa célula máter, que é a família. Nós tínhamos que voltar a convivermos com os nossos, mesmo com a nossa ovelhinha desgarrada, né? Que a gente não pode mais dar corpo à ovelhinha, então a gente diz que a ovelhinha é desgarrada. Faz parte da família, faz parte do aprendizado. E como João falou das palavras de Jesus, Deus, o nosso Pai, não nos dá nem mais nem menos. Ele nos dá a medida certa para que nós realizemos aquilo que temos que realizar na nossa jornada. E podem ter certeza, amigos, que independente de álcool, de sabão, de isolamento, de máscara, enfim, se nós tivermos marcados para adquirir a doença, nós vamos adquirir. Se não estiver marcado na nossa jornada esse problema, ele não irá acontecer. Só que nós não podemos desafiar. Não, eu tenho meu mentor, eu tenho a minha fé, não vai me acontecer nada. Não, aí nós estamos desafiando. E não é assim. Nós temos que entender que não precisamos nos desesperar. Se tivermos que passar um momento difícil, passaremos. Mas ele não será tão difícil, porque teremos conosco a nossa fé, as nossas amizades, a nossa compreensão e a presença de Deus nas nossas vidas. Porque não adianta negar, Deus está conosco, Ele faz parte de nós, já que nós somos feitos à sua imagem e semelhança, criados por Ele. Então, se tivermos que enfrentar um problema, vamos enfrentá-lo sim, mas sem desespero, sem angústia, sem maldizer, agradecendo a oportunidade de aprender. E enquanto estivermos aprendendo, vamos estender as nossas mãos e auxiliar aqueles que precisam de auxílio. Porque não é porque nós estamos vivendo em quarentena, isolados, que nós vamos abandonar os nossos irmãos que precisam de atenção, de auxílio, de cuidado. Eles continuam na mesma situação de antes, como nós. A única diferença é que cada um tem que estar na brincadeira no seu quadrado, né? Mas mesmo dentro do nosso quadrado, a gente pode irradiar os quadrados em volta e auxiliar aqueles que precisam de atenção, de carinho e de compreensão. E era isso que nós tínhamos que pôr a vocês na noite de hoje. Estou morrendo de saudades de todos, não só desses fisicamente presentes, mas todos, porque nós fazemos parte de muitas casas onde vamos falar de Jesus e todos nos provocam saudades. E como eu disse no encontro anterior com vocês, eu lembro de todos, sem lugar, cada um gosta de se acomodar. Ouço o tom da voz, já sei, é aquele ou é aquela que está chegando, mas por enquanto nós estamos assim, vibrando à distância. E que bom que nós aprendemos a vibrar, né? Porque aqueles que não aprenderam a vibrar estão muito mais ansiosos do que nós.
mas paz e luz a todos nós. Que o Pai nos fortaleça e nos dê condições para continuarmos essa nossa jornada de amor e de aprendizado. Boa noite. Agora eu ponho de volta, tá? Que agora eu não vou falar, dá para respirar mais quietinho. Tira o foco de mim. Então, assim, depois dessas belas e maravilhosas palavras da nossa irmã Jussara, né? O que falamos de mais uma palestra abençoada, nessa retomada dos trabalhos da casa, agradecido que estamos com a presença de cada um que está aqui, né? Aqueles que não puderam estar aqui hoje também, que com certeza estão em pensamento, em vibrações, e aqueles irmãozinhos que estão no seu lado, né? Se resguardando, se protegendo, que no momento oportuno todos estaremos novamente juntos, né? E assim, vamos fechando nossos olhos, agradecidos que estamos por mais esse trabalho abençoado, agradecido a toda a equipe espiritual que em nenhum momento parou de trabalhar, amparando, auxiliando, tantos irmãozinhos que desencarnaram, que foram para o seu plano verdadeiro, para o espiritual, muitas vezes desamparados, desorientados. Vamos pedindo aos mentores dessa casa que envolvam cada um de nós, que possa nos envolver nos nossos pensamentos, higienizando nossos pensamentos nesse momento, tirando de nós tristeza, angústia, mágoas, aflições. Que nesse momento, Pai, possa ser derramado sobre todos nós o bálsamo do seu amor, do seu amparo, do seu acolhimento, do seu abraço, como pai, como irmão. Aquele abraço, Senhor, que possamos sentir nosso corpo estremecer de tanta energia. E nesse momento essas energias possam penetrar o nosso corpo, higienizando, limpando nossas dores, aquela doença que muitas vezes nos aflige, nos preocupa. Para que com esse abraço, Pai, podemos ter a certeza que estamos sendo amparados e acolhidos por Ti. Derrame sobre esse salão, sobre o seu lar, sobre o nosso lar, sobre o meu lar, em todos os lares, Senhor, o amor, o perdão. Faça uma higienização, Senhor. Limpa-nos dos miasmas, das impurezas. E vamos confiar, porque o nosso mentor está nos amparando. A equipe espiritual dessa casa não parou um minuto sequer de trabalhar. Como a nossa irmã disse, se tivermos que passar por isso, que possamos passar com amparo, com a fé, acreditando que não se cai uma folha de uma árvore sem o seu consentimento, Senhor. E envolvidos que estamos nesse amparo, nesse acolhimento, nessas energias tão abençoadas, Pai. Obrigado. Obrigado por mais essa semana que se inicia, por mais essa palestra maravilhosa, que possamos nos fortalecer, possamos fortalecer nosso espírito e quem sabe, logo ali, estaremos novamente trabalhando, com a casa aberta, acolhendo a todos, seja trabalhadores, seja assistidos, seja esses irmãozinhos que estão perambulando por aí, necessitados de um amparo, de um acolhimento, e envolvam-nos, Senhor, com o seu amor. E assim, agradecidos que estamos
Vamos dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu santo e abençoado nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua misericordiosa bondade, assim na terra como todos os céus, ó Pai. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Livrai-nos de todos os males, da angústia, da depressão, do orgulho, da vaidade, Senhor. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, com essa prece, vamos encerrando mais esse trabalho da noite, agradecendo que estamos na presença de todos, né? E vamos voltar para a nossa casa, nos acolher, nos amparar. E assim, só um último recadinho, nós pedimos para as pessoas que fiquem sentadas, tá? E respeitem o pessoal que for orientando para sair um pouquinho, para não termos conflito na hora de sair, contatos. E lá embaixo, se vocês quiserem, será higienizado novamente a mão, tá? Fiquem com Deus, boa noite e até a próxima.